Olá, vamos discutir hoje alguns casos em hematologia clínica, né? Eu chamo práticas em hematologia clínica, mas basicamente é a identificação, né? O diagnóstico de alguns casos. Toda vez que a gente fala de casos em hematologia, eu gosto de falar que o diagnóstico ele é formado pelos sintomas do meu paciente, aquilo que o meu paciente relata durante uma anamnese. A história do paciente deve ser levada em conta, né? De onde ele veio, quais são as origens dele, o que que ele faz, o que que ele não faz, quais são os hábitos dele, qual é a história por trás daquele paciente. A partir disso, eu tenho uma suspeita clínica e eu vou pedir alguns exames que vão confirmar, juntamente com a história do paciente, os sintomas, se o meu diagnóstico estava correto ou não, se minha suspeita estava correta ou não. E, em muitos casos, eu posso também pedir, né, novos exames, uma vez que os primeiros exames talvez não tenham confirmado a minha suspeita clínica. Então, aqui a gente tem uma soma de fatores para chegar no diagnóstico. Então, o caso número um que eu queria discutir com vocês é uma mulher de 24 anos. Há 4 dias ela está se queixando de dor de cabeça, né? Uma cefaleia holocriniana. Essa dor de cabeça, né, de intensidade moderada, está associada a náuseas, vômitos persistentes e uma febre de 38,5, sem a presença de calafrios. Ela diz que fez os usos de analgésicos antitérmicos e antieméticos, ou seja, ela tomou remédios para dor de cabeça, né, para temperatura e para o vômito, mas não melhorou. E ao exame físico, ela estava-se orientada com semblante de dor, taquipneica, ou seja, a respiração acelerada, no momento da consulta afebril, anictérica e pálida 1/4. O neurológico da paciente orientada no tempo e no espaço, mas com sinais de irritação meningia, que eram sinais de Brudinsky, Kernick e Lasek positivos. Então, podemos iniciar a nossa discussão pedindo o exame mais básico para avaliação de qualquer paciente, né? O hemograma, utilizando o sangue total colhido no tubo de DTA. E o resultado desse hemograma da paciente, nós observamos que as hemácias estão diminuídas, a hemoglobina diminuída, certo? Uma leucocitose, então leucócitos totais de 116.200, uma neutrofilia, então quando a gente olha aqui, neutrófilos de 13.284, ou seja, esse aumento é baseado bastante em neutrófilos, e o analista observou um desvio à esquerda até mielócito. Então, lembrando, né? Nós esperamos lá ver num hemograma, né? Até uma certa quantidade de bastonetes, a presença de meta e mielócito, nós começamos já a definir como um desvio à esquerda. Essa medula está sendo hiperrequisitada e ela começa a liberar formas mais imaturas. E uma monocitose, um aumento dos monócitos dessa paciente. Então, neste caso, o nosso diagnóstico dessa paciente, né? Ela tem uma anemia normocítica e normocrômica. Por que normocítica e normocrômica? Porque os valores de HCM, VCM e CHCM estão normais, o RDW também dentro do esperado, né? Ela tem uma leucocitose com neutrofilia e monocitose, e o quadro dela, né, indica aí a presença de uma meningite aguda. Nesse caso, né, ou em estudo, todos os relatos da paciente sugerem uma meningite que pode ser de origem viral ou bacteriana. E no caso dessa paciente, quando requisitaram o exame do líquor, né? O exame adicional foi o líquor, revelou presença de hemácias e leucócitos, né? Lembrando que o líquor é um líquido pobre em celularidade, né? Nós temos poucas hemácias e poucos leucócitos, né? Diferencial de 24 linfócitos, 9 monócitos e 67 neutrófilos, indicando aí a presença de uma, né, sugerindo a presença de uma meningite bacteriana. A bioquímica revelou diminuição da glicose, proteínas totais aumentadas, e a bacterioscopia mostrou pequena quantidade de bacilos gram-negativos, e foi feita assim a confirmação do diagnóstico de meningite bacteriana. O ideal é que esse líquor fosse mandado, né, para microbiologia, onde o crescimento em agar sangue chocolate, né, e agar macon que seria
positivo. O tratamento para essa paciente, né, é o uso de antibióticos orientado pelo antibiograma dessa paciente. Muito bem. No caso 2, nós temos uma paciente feminina, 36 anos. Ela procura ajuda médica relatando cansaço aos mínimos esforços, falta de ar e sonolência. Ela tem relatado, né, presença de um fluxo menstrual intenso, que tem se prolongado aí de 6 a 7 dias, né, a mais do que o normal do que ela vinha se apresentando. Ao exame físico, o médico notou mucosas hipocoradas e um abdômen normal, sem presença de abdômen agudo nessa paciente. E aí, de novo, o exame mais comum que a gente vai fazer na hematologia é o hemograma com sangue total e o EDTA. E esse foi o resultado do nosso hemograma. Hemácias, né? Quantidade de hemácias normal, a hemoglobina de 11,8, um hematócrito de 39,4. Então, a gente tinha lá diminuição da hemoglobina, um VCM menor do que o valor de referência, né? Um HCM, um CHCM também diminuídos em relação à sua referência, e um RDW aumentado. A gente vai usar aqui um parâmetro de um RDW de menor do que 14,5%. Então, diminuídos, né? E o RDW aumentado. O que indica uma microcitose e uma hipocromia e uma anisocitose. Depois a gente pediu como exames complementares devido ao quadro dessa paciente, né? A gente vê que na série branca, essa paciente apresenta-se normal, leucócitos de 6.100, né? Valor de referência entre 6 e 11.000, nenhuma alteração perceptível, nem números de hemácias, em nada, né? E aí a gente pediu como confirmação a dosagem de ferro, dosagem de ferritina, a capacidade de ligação de ferro e a saturação de transferida. Para isso, a gente precisa coletar o soro da paciente em tubo amarelo com gel separador para facilitar a nossa vidinha lá, né? E os resultados foram esses: uma ferritina de 10, um ferro sérico de 8, capacidade de ligação de ferro de 95, vitamina B12 e folatos foram dosados, embora não fossem necessários para esse caso, e uma transferrina de 30. Ou seja, dosagem de ferro, ferritina diminuídos, capacidade de ligação de ferro aumentado e saturação de transferrina diminuída. Então, essa paciente, ela apresenta uma anemia microcítica hipocrômica, diminuição, né, da hemoglobina, com diminuição de VCM e HCM, e os marcadores, né, essas anemias mais comuns são a anemia ferropriva, anemia de inflamação de doença crônica, a talassemia e a anemia sideroblástica. O perfil de ferro, né, sugere dessa paciente, né, a famosa anemia ferropriva, provavelmente causada, né, por esse fluxo menstrual intenso, no qual ela acaba perdendo, né, junto com a perca de sangue, o ferro, e, portanto, ela apresenta aí a instauração de uma anemia ferropriva, principalmente se for acompanhada de uma má nutrição dessa paciente. O tratamento para essa paciente são doses de ferro, né? A alimentação acompanhar, e ela precisa, né, ser referenciada para o ginecologista para poder entender por que esse fluxo menstrual dela anda se prolongando além do normal. Tudo bem? No nosso caso 3, tem uma mulher de 34 anos, ela revelou dor abdominal epigástrica, queimação de moderada a forte intensidade, náuseas, vômitos, tá cansada, né, sem energia, ela tá hiporexia, com perda de peso de 6 quilos nos últimos 6 meses, ela já tem um diagnóstico de diabetes tipo 1 há 18 anos, então ela toma insulina, né, ela tem tiroidite de Hashimoto, né, uma doença autoimune há 13 anos, história de transfusão sanguínea prévia. Os exames físicos revelaram palidez de 3 em 4, icterícia de 2, mostrando aí que ela está destruindo algumas hemácias, né? Aumento de bilirrubina indireta, ou um problema hepático, né? Glossite, língua despapilada, parestesia em membros inferiores.
Pedimos o nosso famoso hemograma e o resultado foi esse. Você vai ver que as hemácias estão muito diminuídas. Essa paciente provavelmente vai precisar fazer, né, uma transfusão aí de concentrado de plaquetas, certo? A hemoglobina extremamente baixa. Essa paciente apresenta aí uma alteração em linhagem eritroide, enquanto a linhagem leucocitária, né, a linhagem branca, você também vê uma alteração. Ela tem leucócitos diminuídos e as plaquetas também estão lá, né, na minha referência menor, né, apesar de estarem dentro da normalidade. Então, a gente tem hemácias, hemoglobina, VCM e HCM, CHCM alterados, né? A gente vê que o VCM dessa paciente está dando 103,7, ou seja, acima do valor de referência. O HCM também aumentado, 32,8, e o CHCM também acima dos seus valores de referência. Um RDW de 33,8, confirmando uma anisocitose. Então, a gente diminuiu hemácias, hemoglobina baixa, VCM, HCM e CHCM alterados para cima e RDW aumentado. Uma anisocitose com uma macrocitose e o analista percebeu a presença de neutrófilos hipersegmentados. Este quadro inicial, ele sugere para a gente, né, uma alteração lá de anemia megaloblástica, né? A gente viu também que os valores do plaquetograma, eles estão aumentados, então presença de macroplaquetas ali, PCT, MPV, PDW e PCLCR aumentados, né, sugerindo a presença de megaplaquetas, o que poderia, né, ser condizente com anemia megaloblástica. Contudo, a dosagem de vitamina B12 e de folato dessa paciente, pedimos também LDH, bilirrubinas e outros exames todos em gel separador. Por que que a gente vai avaliar vitamina B12 e folato para confirmação, né, da anemia megaloblástica, caso for, né, de uma possível anemia megaloblástica. LDH e bilirrubina, nós vamos pedir porque essa paciente está amarela, então, e as hemácias estão muito diminuídas. O LDH vai indicar se está tendo hemólise e as bilirrubinas vão explicar a presença da icterícia, certo? Bom, esses foram os resultados, e a gente percebe que as dosagens de vitamina B12 estão diminuídas e a dosagem de folato também. O LDH aumentado, a bilirrubina aumentada, outros exames, né, como fosfatase alcalina, TGO, TGP, FAO e gama-GT, estão normais. Por que que a gente pediu esses marcadores bioquímicos? Porque ela está amarela, né? O fato dela estar ictérica, eu preciso dar uma avaliada, né, no fígado dessa paciente e aparentemente ela não tem nenhum tipo de lesão hepática, o que excluiria, né, hepatites ou uma doença autoimune hepática. Nós pedimos para essa paciente o anticorpos antifator intrínsecos que foram positivos para essa paciente. A gente vê que o TTPA também dela está normal. O que faz o diagnóstico dessa paciente para anemia perniciosa? Por que que a gente pediria esse exame, né? Primeiro, se a paciente tem uma anemia macrocítica hipercômica, ela está leucopênica e neutropênica, ou seja, ela tem diminuição aí em pelo menos 3, né, linhagens sanguíneas. Ela tem sintomatologia de pacientes com anemia megaloblástica, né? Palidez, glossite, né? Que é a língua inchada e sem divisões, e parestesias dos membros. Isso também indica uma anemia. Só que essa paciente, ela apresenta uma quantidade já de doenças autoimunes. Então, o diagnóstico dela de diabetes mellitus tipo 1, tiroidite de Hashimoto, eles devem chamar minha atenção se ela já não está fazendo anticorpos contra outras estruturas. E uma estrutura importante que os pacientes autoimunes fazem é contra, né, as células que produzem o fator intrínseco no estômago. E ela vem relatando dor abdominal epigástrica e queimação de moderada a forte intensidade. Então, para esta paciente, a gente solicitar o fator anti-intrínseco faz muito sentido. Tudo bem, a gente poderia, né, num primeiro momento, talvez não solicitar, essa paciente ia ser tratada com vitamina B12, mas a gente ia ver que ela ia ser refratária à vitamina B12, o tratamento não ia funcionar, e a partir da falha do tratamento, o médico provavelmente requisitaria a avaliação do fator anti-intrínseco, tá bom? Então,
essa paciente tem uma anemia perniciosa. Por que que isso é importante? Porque nesse caso, o tratamento com vitamina B12 para ela deve ser extremamente parental, né? Tenho que injetar nessa minha paciente a vitamina B12. Tudo bem? Muito bem. Nosso caso 4, uma criança de 6 anos deu entrada no serviço médico de emergência com febre, fadiga, hemorragia nasal e gengiva. Ao exame médico, o médico identificou baço, fígado e linfonodos aumentados, né? Então, uma criança de 6 anos com muita febre, canseira, tem tido hemorragia nasal e gengival e os órgãos do baço, fígado e linfonodos estão aumentados. Nosso famoso hemograma, os resultados foram hemácias de 3,4, hemoglobina de 11, né? Então, esse paciente está ali na faixa da nossa anemia. E eu vejo um leucócitos de 60.000, né? Plaquetas de 120.000, abaixo do valor de referência, o que confirmam o porquê do sangramento, né? Ele não tem plaquetas necessárias para fazer a sua hemostasia. Então, a gente tem hemácias e hemoglobinas diminuídas, né? Linfocitose com avaliação da nossa parte, vamos pedir ali a avaliação dos nossos testes, né, fenotípicos. Nós podemos fazer o Schiff-Pass, a peroxidase e o Sudan Black. No nosso exame foi 20 positivo para Schiff-Pass, negativo para peroxidase e Sudan Black negativo. A citometria e outros exames foram requeridos, e aí a gente tem o quê? A gente tem estabelecimento de uma anemia normocítica e normocrômica, porque os valores de HCM, VCM e CHCM estão dentro do esperado, ou seja, ele faz pouco hemácias, mas o que o paciente faz, ele faz bem. As plaquetas estão extremamente diminuídas e eu tenho aqui um aumento de 60.000 leucócitos, provavelmente dos quais eu não tenho, né, diferenciação. Então, provavelmente, o analista, quando vê esses 60.000, ele não conseguiu diferenciá-los, né? Ele deveria ter soltado aqui a presença de blastos visualizados no exame, certo? Então, a gente tem ali leucocitose absoluta, neutropenia e linfocitose, ó. Linfócitos, né? O que ele contou foram de 750 a 3.000, certo? Então, uma criança de 6 anos com esse quadro, num primeiro momento, né, a gente sempre pensa em leucemia linfóide aguda. Por quê? Porque é as leucemias mais comuns nas crianças. As leucemias mieloides agudas, elas são mais comuns nos adultos, enquanto as leucemias linfóides agudas são mais comuns nas crianças. Crianças podem ter leucemia mieloide aguda? Claro que podem, mas a gente sempre pensa num primeiro momento em leucemias linfóides agudas. Os testes fenotípicos, eles também demonstram a presença de blastos da linhagem linfóide. Por quê? Peroxidase é positiva na mieloide, Sudan Black é positiva. O Schiff-Pass, ele é positivo somente em células de origem linfóide. Então, a sintometria, né, confirmaria a presença de linfoblastos linfóides. Há tratamento, quimioterapia e radioterapia para este paciente. Tudo bem? Em um primeiro momento. Muito bem. Nosso caso 5. Paciente, né, do sexo masculino, 63 anos, foi admitido no pronto-socorro de fraturas com quadro de dor intensa e deformidade no braço direito após leve tensão, ou seja, ele fez um movimento um pouquinho mais forte com o braço, 63 anos de idade, e causou uma fratura da diáfise humeral. Apresentava dor no membro superior direito há cerca de 14 dias. Ele vinha reclamando de dor nos seus membros superiores direito e ele recebeu o diagnóstico de bursite, foi tratado com aplicação de corticoide, mas não melhorou, né, após receber o corticoide no local da dor. O estudo radiográfico evidenciou uma fratura do úmero e apresentou diminuição da hipotensidade do tecido, ou seja, esse tecido aparecia que estava perdendo, né, cálcio, perdendo suas estruturas que aparecem no raio-x do paciente. Ele também relatou que recentemente ele tem observado a presença de espuma na urina. Pedimos o nosso hemograma, esse é o nosso hemograma do paciente, né? Notamos que as hemácias estão
levemente diminuídas, a hemoglobina diminuída, e o examinador percebeu a presença dessas estruturas que são as nossas hemácias em rolô, né? Essas hemácias em cadeia de, eu costumo falar que a nossa colarzinho de pérolas, né? Uns seguidos do outro, indicando possivelmente a presença, né? Um aumento de proteínas inflamatórias e de anticorpos, certo? Então ele tem rolô eritrocitário. A gente vê que ele tem uma leucopenia, tá com 4.000, né? Indicando uma diminuição de leucócitos totais e uma neutropenia. Os outros exames mostraram proteinúria positiva, né, com presença de proteína de Benson Jones na urina, ou seja, esse paciente estava perdendo proteína M na urina, que foi causa da sua proteína positiva. A eletroforese de proteínas séricas, né, ela se mostrou com esse pico na banda gama, um pico fino e extenso, mostrando uma gamopatia, certo? Então, ó, proteína de Benzidiones positiva, um pico monoclonal em gama. Isso, todos esses achados, né, eles nos levam a crer que esse paciente tem um mieloma múltiplo. Então, esse paciente tem uma anemia normocítica e normocrômica, né, devido a deslocamento da produção, ele passa a produzir um número exacerbado ele tem uma proliferação atípica de células B, né, de linfócitos B, né? Esses linfócitos acabam por ocupar a medula, e ao ocupar a medula, eles diminuem a produção dos outros leucócitos, de neutrófilos, eosinófilos e das hemácias. E a mieloma múltiplo, né, ele vai cursar lá com aumento das células B, uma presença de proteína na urina, a eletroforese de proteínas séricas mostrando pico em gama, e esse diagnóstico vai ser confirmado pela citometria e pelo mielograma, e a quimioterapia e radioterapia são indicadas para esse paciente. Tudo bem? Nosso caso 6. Paciente do sexo masculino, né, 10 anos de idade, ele foi levado ao serviço médico após ele ser encontrado desacordado no quarto sozinho. A mãe relatou que o filho é ativo, que ele se alimenta bem e não estava doente na última semana. Ela relata que o garoto participou de uma partida de futebol na parte da manhã, não tinha tido nenhuma intercorrência, exceto uma cabeçada forte na bola durante o jogo, ou seja, ele fez um movimento mais forte, né, ao cabecear a bola. O exame físico revelou a presença de manchas escuras pelo corpo e, realizado a ressonância magnética nuclear, observou-se hemorragia intracraniana num menino de 10 anos de idade. Aparentemente, essa cabeçada forte levou, né, a rompimento de vários vasos que causou uma hemorragia intracraniana. Bom, nós vamos pedir para esse paciente o hemograma, né? Nós vemos lá hemácias e hemoglobinas diminuídas, né? E foi ser realizado nesse paciente, devido às manchas escuras, o TP, o TTPA, o TS, o tempo de coagulação, utilizando o plasma colhido em citrato de sódio. O TTPA, o TP apareceu com 100% de atividade, enquanto o TTPA apareceu com 120 segundos, ou seja, acima do valor de referência. Então, TP normal, TTPA, né, prolongado, o teste de sangramento desse paciente foi prolongado e o tempo de coagulação também foi aumentado, ele demorava para coagular. Esse paciente provavelmente apresenta um defeito na hemostasia secundária, provavelmente na via intrínseca, né? Que a gente tem alteração do TTPA aqui com TP normal, e aí a gente precisa, né, fazer com que, pedir para esse paciente, né, exames mais específicos para fazer o diagnóstico diferencial, né, entre hemofilias, doença de von Willebrand. Então, esse paciente tem uma anemia normocítica normocrômica, né? Provavelmente causada pela perca sanguínea, pela hemorragia. Ele tem um defeito na hemostasia secundária, né? A gente viu que o TTPA dele está
alterado, e o coagulograma, né, foi iniciado, e ele precisa, né, de dosagens mais específicas para fazer a diferenciação entre as doenças da hemostasia, entre elas doença de von Willebrand, né, e os dois tipos de hemofilia que são comuns em meninos do sexo masculino. Caso 7. Uma mulher de 49 anos, ela apresentava palidez, adinamia, astenia progressiva e artralgia, ou seja, ela está ficando cansada, dores nas juntas. Ela notou que há um mês ela está com as escleras, né, a parte branca do olho amarela. Ela tem algumas aftas indolores e cavidade oral. Ela começou a perder cabelo, né, que é a nossa alopécia, ela tem uma cicatriz atrófica no couro cabeludo e no dorso do nariz. O exame físico, ela apresentava-se afebril, taquicárdica, né, maior batimentos cardíacos por minuto, pálida, ictérica, né, 2 de 4, então bem amarelinha. O abdômen apresentava uma esplenomegalia, o baço estava aumentado, né? Ela não tinha aumento do fígado, o exame DCG com alternância de amplitude de QRS, então ela estava fazendo uma alteração, né, cardíaca, e o VDRL dela positivou de 1 para 4. Foi pedido o hemograma para essa paciente, nós vemos hemácia de 1, hemoglobina em 4,6, um hematócrito de 15,5, HCM de 40, VCM de 134, ou seja, um aumento grande aí do volume corpuscular, certo? Os leucócitos, ela tem uma diminuição, né, uma leucopenia, e foi-se observado reticulócitos de 19, né, de 17,9% de reticulócitos e uma macrocitose e hipocromia confirmadas em lâmina, certo? Então, quando a gente fez a avaliação, hemácias e hemoglobinas estão diminuídas, certo? VCM aumentado e RDW aumentado de 15,9. Então, ela estava com hipocromia e anisocitose e ela tinha uma leucopenia. Também ela tinha presença de macrocitose, né, devido ao VCM alto. As dosagens de vitamina B12 e de folato foram pedidas, o LDH, bilirrubina e outros exames também. Todos colhidos em soro com tubo amarelo com gel separador. E aí é que a gente tem a seguinte quadro. Nós vemos vitamina B12 dentro da normalidade, 225, folatos também, portanto, esse VCM, né, ele não é resultado de uma deficiência de vitamina B12. Bilirrubinas, TGO e TGP aumentados, né, gama GT, né? A gente tem bilirrubinas aumentadas, TGO, TGP, FAO e gama-GT normais, aptoglobina diminuída, aptoglobina abaixo dos valores de referência, um LDH alto, um VHS de 60 milímetros, ou seja, acima dos valores de referência também. O cumbis direto dessa paciente foi positivo, ou seja, ela tinha hemácias sensibilizadas, né, com anticorpos. Essa paciente, ela tem anemia macrocítica hipocrômica, uma anemia megaloblástica, né, devido ao aumento do VCM, diminuição do folato, certo? E valores de, e uma anemia, eu posso pensar em anemia megaloblástica e anemia hemolítica, certo? Eu vou ter que fazer o diagnóstico desses dois, diferenciais entre esses dois. Esta paciente, ela não tem uma anemia megaloblástica, porque a gente viu que o vitamina B12 e o folato estão dentro da normalidade. Sobra como opção a anemia hemolítica, que foi confirmada pela diminuição, né, da aptoglobina e pela presença do cumbis positivo. O cumbis, ele vai aparecer numa série de doenças autoimunes, e essa paciente tem um VDRL positivo de 1 para 4. Provavelmente essa paciente, devido ao quadro dela, é uma paciente com lúpus, né, que precisa ser diagnosticada, ou seja, ela provavelmente faz anticorpos atípicos que positivaram no VDRL. Ela não tem uma sífilis, né? Ela tem a presença de anticorpos atípicos que positivam o VDRL dela. E com isso, ela está fazendo anticorpos, né, contra várias estruturas. A gente vê a presença de aftas na cavidade oral, no couro cabeludo, que são alguns dos sintomas presentes em mulheres lúpicas, né? Ela provavelmente também, né, faz aí
como ela faz anticorpos contra as hemácias, esse abdômen, né, dela, essa esplenomegalia se explica porque toda vez que essas hemácias sensibilizadas passam pelo baço, esse baço retira essas hemácias. Então, essa paciente, ela precisa ser investigada, né, para a presença de doença autoimune e fazer o diagnóstico diferencial entre as diversas doenças autoimunes a qual ela pode estar sujeita. Muito bem. Um homem de 53 anos, entrado em serviço médico, né? Após um episódio de hematemese, ou seja, ele vomitou sangue, né? Histórico de etilismo, ele encontra-se pálido, ictérico, abdômen palpável com clara retenção de líquido acídico, ou seja, ele já está com acúmulo de líquido na região abdominal. Ele tem varizes esofagianas, que foram confirmadas pelos exames de imagem, a dosagem de albumina plasmática abaixo dos valores de referência. Foi pedido o hemograma do nosso paciente, nós vemos que as hemácias estão bem abaixo, a hemoglobina, né? E aí a gente tem hemácias e hemoglobina diminuídas, VCM aumentado acima dos valores de referência, né? Indicando lá um RDW aumentado, indicando uma anisocitose. Ele tem uma leucopenia e uma macrocitose, VCM acima do valor de referência, certo? E uma plaquetopenia, então plaquetas abaixo do valor de referência, 76.000. TP, TTPA, RTS e tempo de coagulação desse paciente foram pedidos, né, devido à hematemese. A dosagem de vitamina B2 e de folato também foram, assim como LDH, bilirrubinas e outros exames bioquímicos devido à sua icterícia. Todas colhidas em tubo amarelo com gel separador para obtenção do soro para dosagem. Então, a gente tem esses valores, né, de vitamina B12, folato. A gente vê TGO, TGP, FAO e gama GT aumentados, aptoglobina, né, normal, um LDH aumentado, TP e TTPA alterados. Então, a gente vê aqui, TP e TTPA, né, TP com pouca porcentagem de ação, então, TP abaixo do valor, a gente espera valor de 100%, ele está com 65%, né, de atividade de TP, TTPA prolongado, as dosagens de vitamina B12 e folato estão diminuídas, bilirrubina aumentada, e ele tem ali, né, valores hepáticos alterados. Esse paciente tem uma anemia macrocítica, como a leucopenia e plaquetopenia. A anemia macrocítica dele provavelmente é resultado de uma cirrose hepática, né? Lembrando, ele é um etilista crônico, né? Então, ele tem um histórico de uso de álcool cronicamente, que destrói a principal região de estoque de vitamina B12 e de folato, né? O perfil hepático dele mostra, né, essa alteração hepática, assim como o coagulograma. Esse paciente, né, infelizmente, ele está em doença hepática terminal. Nosso caso 9, um homem de 82 anos, histórico de apatia, febre intermitente, relata cansaço extremo e perda de peso ponderal nos 6 meses. Presença de linfonodos aumentados e doloridos em diferentes regiões. O hemograma dele mostra 3 milhões de hemácias, uma hemoglobina de 10, então aqui a gente tem as referências. O que chama atenção nesse paciente, né, é a presença de 330.000 leucócitos totais, sendo que desses 327.300 respondem a linfócitos. Então, o analista foi capaz de identificar esse aumento como linfócitos. E ele tinha presença de manchas de Grumpet. Então, a gente tem lá alteração da hemácia hemoglobina diminuída, uma linfocitose, vai se pedir claramente citometria e outros exames. Esse paciente também apresentou, né, uma sorologia para HTLV. Então, esse paciente apresenta anemia normocítica e normocrômica, VCM, HCM, CHCM estão dentro do normal, certo? Ele tem uma leucocitose baseada em linfocitose e neutropenia. Esse paciente tem uma LLC, né? Uma leucemia linfóide crônica. A gente sabe que a leucemia linfóide crônica, uma das causas é a contaminação, né? Pelo HTLV, que vai fazer lá eu ter alterações na hemácia.
e a presença de manchas de Grumpet, né, aliado ao aumento dos linfócitos maduros, sugerem a presença dessa leucemia. As manchas de Grumpet são linfócitos, né, que de tanto dividirem ficam frágeis, e quando eu vou fazer a extensão sanguínea, eles estouram. Uma maneira de confirmar se são manchas de Grumpet, né, ou eh, achados, né, ou artefatos da minha lâmina, é eu adicionar albumina nessa amostra e realizar novamente a extensão. A albumina vai ajudar, né, a essa membrana ficar mais estável e as manchas de Grumpet vão diminuir, né? Neste caso, o HTLV levou esse paciente a uma leucemia linfóide crônica. Nosso caso 10, uma mulher de 50 anos, casada há 2 anos, com dor em membros inferiores, parestesia em podáctilos e adinamia. Ela procurou OBS, realizou hemograma que revelou anemia, foi solicitado suporte hemoterápico, né? A transfusão de hemácias não pode ser efetuada e a paciente foi encaminhada para centro de referência em hematologia. Lá ela fez uma nova anamnese, o que mostrou que ela tinha perca de 4 quilos em um período de 1 mês, né? Ela encontrava-se ictérica, mais um, emagrecida e pálida. Os pescoços apresentavam as gânglios cervicais palpáveis, né? Móveis, fibroelásticos e indolores. O abdômen plano, flácido, indolor à palpação e sem aumento de outras vísceras. O que se observou nessa paciente? Ela tinha umas hemácias de 2,6, hemoglobina de 10,7, né? Um hematócrito de 29, um HCM acima do valor, né? O hematócrito diminuído, um VCM acima do valor, um CHCM alterado, né? Leucócitos dentro da normalidade, neutrófilos, eosinófilos de 65, monócito de 325, linfócitos abaixo do valor de linfócitos dentro do valor de referência, tudo bem? Plaquetas de 424 mil, né? Um pouquinho acima do valor de referência. Foi confirmada a presença de reticulócitos, né? Então, o hemograma foi coletado. Nós temos aqui a alteração das hemácias, da hemoglobina, VCM aumentado, HCM aumentado, CHCM aumentado. Então, ela tem uma anisocitose, uma macrocitose e uma policromasia, né? Confirmada em lâmina. Paciente foi os outros exames, bilirrubinas, aptoglobinas, né? Bilirrubinas aumentadas, aptoglobina diminuída, LDH aumentado. O Cumbis direto foi positivo. Essa paciente é mais uma candidata, né, a uma anemia causada, né, por destruição, uma anemia hemolítica, então ela tem uma anemia macrocítica, hipercrômica e reticulocitose, ou seja, a medula não está tendo tempo suficiente, né, para poder amadurecer essas células, e aí ela libera esses reticulócitos antes, ela libera também as hemácias com um tamanho maior, né, foi solicitado o Cumbis que deu positivo, né, o que sugere um diagnóstico de uma anemia hemolítica autoimune. Várias doenças estão relacionadas a anemias hemolíticas autoimunes, então essa paciente, né, deve realizar os exames próprios para fazer o diagnóstico dessa doença. Pode ser causada por fármacos, lúpus eritematoso sistêmico, uma leucemia linfóide crônica no seu início, né? Algumas infecções como micoplasma, malária e HIV. Então, ela tem que fazer a pesquisa da origem dessa anemia hemolítica autoimune. Muito bem, temos aí 10 casos clínicos, né, para a gente discutir, que a gente discutiu. Sugiro a você, né, pegar agora com calma, pausar, né, na história clínica e nos resultados dos exames, né, para que você estude, veja as alterações. É sempre legal a gente pegar os valores de referência e deixar ali do ladinho para a gente confirmar os resultados. Eu espero ter ajudado você nos estudos mais uma vez. É um prazer sempre. Sucesso para você hoje e sempre. Professor Marcelo deixa votos de felicidade.